Fala família, Leonardo aqui, passando rapidinho neste início de noite, quarta-feira, dia 9/4/2025, com as últimas atualizações do Vasco da Gama, e nesse vídeo é claro que nós vamos falar muito sobre o sorteio na sede da CBF, sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil, aonde o Vasco da Gama conheceu o seu adversário. Então vamos falar muito do Operário, vamos falar sobre as datas bases, como é que fica o jogo de volta, onde será decidido essa vaga, vamos falar de valores, quanto que o Vasco já ganhou pela Copa do Brasil e quanto ainda pode ganhar, e ainda vamos falar muito sobre o Marcelo Santana, que esteve lá juntamente, sabe, com Carlos Amodeu, e ali ele falou sobre a situação do Carille, falou também sobre possibilidade de jogadores ainda deixarem o Vasco, porque o Fábio Carille, depois do jogo de ontem contra o Puerto Cabedelo, parece que a sua situação piorou, principalmente na entrevista, quando ele esteve ali criticando a atitude dos torcedores. Isso não caiu bem no meio da torcida, tanto que lá o presidente da Força Jovem teve ali emitindo um comunicado, uma nota, no caso, direcionada ao Fábio Carille e também ao Léo Jardim. Vamos trazer isso tudo, e teve até também jornalistas lá da ESPN criticando, falando que o Carille não consegue se ajudar nesse momento. Vamos trazer o resultado. Hoje tem mais alguns jogos da Sul-Americana que devem acontecer. Vamos ver se o Vasco vai perder, no caso, porque o Vasco hoje está na primeira colocação, se o Vasco perde a liderança do seu grupo. E ainda vamos falar muito aqui de Vasco e Sport, que é o próximo confronto do Vasco. Sábado vamos falar de ingresso, vamos falar de arbitragem, vamos falar de tudo que cerca esse jogo, porque o Vasco precisa vencer em casa, e ainda tem o Ryan, mais uma informação, mais um time da Europa, inclusive da Premier League, que está interessado no cria do Vasco da Gama. Então, depois da vinheta, muitas informações, cola aqui conosco, já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelos seus comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E sem mais delongas, vamos lá, né, para o jogo de ontem. Primeiro, o Vasco venceu o Puerto Cabedelo, placar magro de 1-0. Muitos vascaínos esperavam que o Vasco viesse fazer um placar melhor, mas foi 1-0, gol do Verrete, já eu deixo aqui para você poder ver, mas esses foram os resultados de ontem de Sul-Americana. O Independente venceu o Boston River por 2-1, o Caracas venceu o Cienciano, o Caracas empatou com o Cienciano de 2-2, agora sim, o Grêmio venceu o Atlético Mil Grau por 2-0, o Godoy Cruz venceu o Sport Luqueno por 2-0, o América de Cali empatou com o Corinthians de 1-1 e o Vasco venceu o seu confronto contra o Puerto Cabedelo 1-0. E aqui está o gol, né, do Verrete, que vive consertando cruzamento, e ele foi destaque lá na página de X da Comebol Sul-Americana. Golaço do Verrete de cabeça, isso deu a vitória ao Vasco. Inclusive hoje, pela Copa Sul-Americana, ainda teremos alguns confrontos, como Palestina e União, Huracan e o Racing, União Espanhola e Once Caldas, Lanús e Melgar. E esse jogo interessa aos vascaínos, vai passar na ESPN e também na Disney Plus, e Cruzeiro e Muxiquiruma. Esse nome aqui é complicadíssimo de falar, e acho que complicado ficou a situação do Fábio Carille com o torcedor, principalmente depois dele ter saído correndo lá, enfim, terminou o jogo, ele saiu correndo direto para o vestiário. Isso daí já rendeu críticas, ele foi bem hostilizado durante o jogo, e depois disso ele falou se ele se sente ameaçado ou não. Só um minuto, vou botar o áudio. Ameaçado em momento algum, e o ambiente dentro do CT ele é maravilhoso, cara. É maravilhoso.
Maravilhoso. Não tem o que falar desses caras, o quanto que trabalham, o quanto que são dedicados, o quanto que presta atenção, né? Então o ambiente ali está bem tranquilo e não me sinto ameaçado. Então tá aí o Fábio Carilli dizendo que não se sente ameaçado. Bom, e aqui ele vem falando, né, sobre a atitude da torcida que não está ajudando em nada ao Vasco no momento que a torcida começa a vaiar ele nas arquibancadas. O Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade, o torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando, tá? Não está ajudando. Depois do jogo vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo isso está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Então essa é a opinião do Carilli, e aí lá na ESPN, se liga aqui no Preuler. O camarada também não se ajuda, né? Por quê? Não, o time nessa situação, time ainda devendo boas atuações, e o Carilli de novo vai reclamar de torcida? Não dá. E, na boa, nesse momento, se você é torcedor do Vasco e o Carilli fala pra você, torcedor do Vasco, por favor, apoie a equipe, não vai, senão vai prejudicar o time, o que você vai falar pro Carilli? Na boa. Então o Carilli precisa se ajudar. Um ponto, tem a parte da comunicação, tem a parte de campo, e aí entra o estofo também. Quem tem mais autoridade e legitimidade de passar algum recado para a torcida do Vasco? Fábio Carilli ou Pedrinho e Felipe, que são ídolos que prestaram serviços em campo e que são gigantes. Mas, foram cracassos, mas assim, como dirigentes, têm ficado ali debaixo do tapete, aparece só na hora conveniente. Se está fechado com o Carilli, se acredita que o trabalho do treinador vai virar e vai deslanchar, precisa dar o respaldo para ele nesse momento. E até eu entendo essa coisa do ambiente. O jogador começa a ficar mais tenso, mas é o time que dita o ritmo de torcida. A gente sabe isso. Claro. E com todo esse ambiente, toda essa atmosfera, você já sabe o que vai acontecer se o Vasco perder pro Sport. Né? Eu também, infelizmente, porque a coisa lá, eu também acho. Não vou nem... E o futebol é assim. Vou até sair da minha posição para mostrar o que vai acontecer com o Carilli. O que vai acontecer? Vai lá. Ao vivo? Sport vence o Vasco em São Januário, professor Carilli. E aí? Vai, vem aqui, vem com ele. E aí? Ali no meio, O que aconteceu? Vai. O que aconteceu? Vai. Ele embora. Não, você tá caindo. Inveja do joelho do Breyer. Vai embora. Tchau. Tá aí, bom, se é a opinião do Breyer, eu acho que realmente cada dia que passa se torna mais insustentável. E tá aqui, né, rapaz, o Fabinho da Força Jovem, presidente da Força Jovem, que quase, né, ele quase não aparece aí pessoalmente para criticar, teve criticando também, tá lá no News Colina, essa crítica dele, e aqui uma nota oficial, porque nessa nota oficial ela é endereçada ao Fábio Carilli, tá aqui, né, o exemplo aqui do burro e tudo mais, é a forma que a Força Jovem enxerga, né, o trabalho do Carilli, e também, né, criticar o Léo Jardim, porque o Léo Jardim parece que ele saiu em defesa do Fábio Carilli. Algumas pessoas dizem que não teve nada a ver, outras não gostaram, mas a verdade é que o Léo Jardim ficou surpreso e ele teceu um comentário. Pô, não consigo entender, né? O Vasco ganha a primeira vez num clube que eu vejo o time ganhar e a torcida vaiar. Aí eu cheguei até a falar também lá na nossa live, porque ele não está acostumado com o Vasco da Gama, porque o Vasco é exatamente isso daí. E, cara, você querer criticar a torcida de vaiar, a torcida é soberana. Ela faz o que ela quiser na arquibancada. Desde que ela não agrida ninguém, desde que ela não venha, no caso, destruir o patrimônio do clube, que não venha invadir campo, fazer algo para prejudicar o Vasco. Agora, se manifestar na arquibancada, isso é super normal. E se Léo Jardim não está acostumado, se acostume. Se você quiser saber mais da nota da Força Jovem, coloca lá, Força Jovem Vasco, lá no Instagram que você vai ver essa nota lá, beleza? Pra gente poder seguir o Marcelo Santana, que hoje esteve na sede da CBF para esse sorteio de Copa do Brasil, que já já nós vamos falar. Ele esteve ali também falando um pouco sobre essa situação, esse clima entre Vasco, torcida e Fábio Carilli. Diz assim, ó, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Em algumas situações fazem um planejamento a longo prazo,
mas é a nossa cultura. Vamos lá, em algumas situações faz um planejamento a longo prazo, mas essa é a nossa cultura. Eu trabalhei em outros clubes e tive essa pressão. Fábio também tem essa pressão. O Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida tem grande expectativa em ver o time ser campeão. Desde 2016 não conquistamos um título. Desde 2011 não ganhamos um título nacional. É claro que tem que ter responsabilidade na capacidade de investimento para ser assertivo. Então, quer dizer, ele também ficou meio que em cima do muro, não falou nem que sim, nem que não, mas entende a pressão da torcida. E em falar no Marcelo Santana, que estava na sede da CBF, ele estava para isso aqui, porque hoje foi dia de sorteio. Esse sorteio aconteceu às 3 da tarde, nós transmitimos aqui ao vivo e teve ali, no caso definido, os confrontos do pote 1 com o pote 2. E agora aqui, né, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque o Vasco vai enfrentar o Operário entre os sorteios. Engraçado que o Vasco foi o primeiro time que saiu. Vasco e depois o Operário. E aqui está o chaveamento, já com as datas base. Primeiro jogo de ida, dia 30/4. E o Vasco irá jogar fora de casa. Correto? No segundo confronto, o Vasco decide em casa contra o Operário. O segundo confronto, a data base é do dia 21 de maio. Então, guarde aí na sua agenda, dia 30 de abril, data base. Para o jogo de ida, dia 21/5, está aqui o jogo de volta. E aqui estão outros confrontos, como Fluminense e Aparecidense, Paysandu e Bahia, Botafogo e Capital. Ou seja, faz um print aí na tela. Se você não sabe de todos os confrontos, aproveita e dá uma conferida. Agora, falando um pouco sobre o Operário, vou trazer aqui meu amigo Gustavo Mineiro, que diz assim: sobre o Operário, campeão paranaense em 2025, foi líder da primeira fase em pontos corridos com apenas uma derrota, passou nas quartas de finais, semifinal e final, tudo nos pênaltis. Gabriel Bostilha foi o artilheiro do time no estadual. O estádio Germano Kruger cabe 10.600 pessoas. E é claro que toda a galera que torce para o Operário vai lembrar desse homem, porque em determinado momento, em certo dia, o Vasco estava perdendo para o Operário de 1-0. Alex Teixeira entrou e fez isso aqui. Não, esse aqui não é o Nuno cruzando, tá? É o Figueiredo. Vem o Vasco buscando o gol do empate, cruzamento lá pra dentro da grande área, no fundo! E esse foi o primeiro gol do Alex Teixeira, comemorou bastante. E depois teve aqui também o segundo gol. Andrei, Peck tá pedindo. Bola dentro da grande área, cruzou de primeiro, olha o terceiro! Virou! O Vasco é o time da virada! E já estão dizendo que nós temos um herói, que é o Alex Teixeira. Inclusive, tem um ex-Vasco também no Operário, que é o Cria Miranda, que vai estar defendendo as cores do Operário. Até esse momento ele não estreou, chegou há pouco tempo lá no Operário Paranaense, Operário de Ponta Grossa. E um outro detalhe é sobre a premiação da Copa do Brasil, para você que está curioso. O Vasco, na terceira fase, já embolsou R$ 2.315.250, e se passar de fase, o Vasco embolsa mais R$ 3.638.250. E eu quero te lembrar que se nós formos acumular tudo que o Vasco já ganhou nessas fases, está aqui, ó, até a terceira fase, o Vasco já ganhou 5.733.000. Se o Vasco passar de fase, chegar às oitavas de finais, o Vasco já vai ter acumulado 9.371.000. Vamos aguardar para saber o que vai rolar. Para a gente poder seguir, tá aí, ó. É momento de virar a chave, porque o Vasco não perde para o Sport desde 2018. Mas o último jogo que nós lembramos de Vasco e Sport foi na Ilha do Retiro, gol do Raniel. E agora chegou a hora de encontrar de novo o Sport depois daquele jogo. E para soprar o apito, está aqui o árbitro que foi divulgado pela CBF, é o Wilton Pereira, Wilton Sampaio. É o Wilton Pereira Sampaio? Eu acho que é, tá?
FIFA, Goiás, essa informação vem lá da Atenção Vascaínos. Então, no sábado, às 21 horas, quem vai estar ali soprando o apito para Vasco e Sport será o Ito Pereira Sampaio mesmo. Vamos lá, se não for, você pode me cobrar. E olha só, para você poder aqui, né, de repente querer ver esse jogo, 21 horas, né, sabadão, R$120 arquibancada, 150 setor VIP e 180 as sociais. Lembrando que, se você é sócio, torcedor, você paga meia entrada. Para a gente poder finalizar, ver uma informação que, além de alguns clubes como o Tottenham, que estaria com interesse no Ryan, Pedrinho está considerando vender Ryan nos próximos meses, com interesse do staff do jogador em levá-lo para a Europa. Vários clubes europeus já demonstraram interesse e agora o Arsenal, um dos principais times do mundo, estuda fazer uma oferta de 90 milhões pelos direitos econômicos do atleta. Pedrinho acredita que o jogador é muito valorizado no mercado e busca uma boa negociação. E aí, 90 milhões de reais. Vende o Ryan? Para a gente poder finalizar, Marcelo Santana esteve falando sobre chegadas e saídas em São Januário, como é que fica essa questão de reforço, se o Vasco ainda vai nessa janela doméstica atrás de algum jogador ou não, e também sobre saídas. Vamos ouvir quem esteve entrevistando ele ali. Foi a rapaziada que estava cobrindo o Vasco lá na CBF nesse sorteio, e essas imagens aqui são lá do BTB. Valeu, galera? Eu quero perguntar a respeito de elenco, se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas, ou se é só para o meio do ano, e também em relação a saídas, jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegadas e saídas de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano, e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Se o Vasco... Então ele deixou bem claro que a pretensão do Vasco agora é janela para o meio do ano. Agora, a saída de atletas, o Vasco está aberto. Se aparecer alguém, igual o Toronto, não pegou o Maxime, de repente pode aparecer alguém interessado no Jean David, que nem no banco de reservas fica mais. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu queria saber da sua opinião, primeiro, sobre o sorteio da Copa do Brasil. O que você achou desse sorteio? O Vasco pegou um bom adversário, você queria outro? E aí, mandar o último jogo também, no caso o jogo decisivo, que leva o time para as quartas de finais. Em São Januário foi bacana, não foi? O que você acha? Eu gostei, tá? Que seja em São Januário. E também vamos falar aqui sobre essa situação do Carille. O que você acha disso? E aí, o Carille mandou mal, acabou acendendo mais a rejeição da torcida em cima dele? Não, cara, também não foi para tanto. Qual é a sua opinião? O Vasco venceu? Ou realmente o Vasco jogou mal? Fale aqui conosco. E para poder finalizar esse confronto contra o Sport. E aí? Dá para vencer? Não dá? O que você espera do Vasco sábado às 21 horas? E para poder zerar agora mesmo a fatura sobre o Vasco ir atrás ou não de reforços. Precisa ir ainda, atrás de reforços? Precisa, né, de repente dar uma segurada e investir melhor no meio do ano? E sobre os jogadores, de quem aí você acha que o Vasco poderia, no caso, se livrar, negociar? Deixa aqui a sua opinião e, é claro, para finalizar de vez a história do Ryan. Agora dizem que é o Arsenal. E aí, 90 milhões tá bom? Tá ruim? Enfim, a opinião é você que fala aí, você que dita aí, enfim, aquilo que você acha que é melhor. E eu vou meter meu pé. Mais tarde eu volto aqui para uma super live, canal na Torcida Vascaínos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu abençoe você e sua casa. No nome de Jesus, fui que fui.